É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar do cenário político aqui no Brasil. Eu estou com o Paulo Ramires, que é cientista político da FESP-SP e da SPM. Paulo, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, o final de semana foi marcado pelas eleições das novas presidências da Câmara e do Senado. Os dois hoje foram recebidos pelo presidente Lula. Nós tivemos o Hugo Motta, do Republicanos, e Davi Alcolumbre, do União Brasil. Hugo Motta chamou atenção, quando ele foi eleito, ao lembrar Ulisses Guimarães, falando da democracia, que tem ódio à ditadura. Davi Alcolumbre quer fortalecer o papel do Senado. Você vê um entendimento melhor com essas duas presidências e o governo do que era na época de Lira e Pacheco, não tanto Pacheco, mas com Lira, que teve alguns momentos de algumas dificuldades de pauta, né? Por enquanto ainda é muito cedo, né? São declarações importantes do Hugo Motta, mas ainda da boca para fora a gente não pode esquecer que foi o próprio Arthur Lira quem o indica, né? E consegue fazer uma vitória arrasadora dentro do Congresso, né? E fica essa dúvida, né? Se será uma continuidade com o que Arthur Lira fazia, porque sempre que Arthur Lira e o grupo do Centrão sofriam algum tipo de pressão com a questão das verbas de gabinete, enfim, o Arthur Lira lançava pautas bomba. E nada impede que, caso o STF ou o próprio Executivo, o governo Lula, imponha alguma barreira ou até mesmo a necessidade de cortes nessas verbas, voltemos às velhas práticas de Arthur Lira, né? Inclusive, a gente não pode esquecer a questão da PEC do estuprador também, que foi lançada exatamente quando se fazia crítica no ano passado às excessivas verbas distribuídas entre os parlamentares. Aliás, tem várias pautas bomba que estão lá arquivadas, que podem seguir adiante, e uma grande preocupação não é nem só a posição dos dois, mas também em relação às comissões, como elas serão formadas, porque eu acho que as grandes derrotas do governo e dificuldades passaram por isso. A CCJ da Câmara, por exemplo, quando você tem um domínio até ideológico de oposição, não só de oposição, mas oposição ideológica, fica mais difícil, né? Exato, e uma dessas pautas é exatamente a anistia, né, aos golpistas, 8 de janeiro, e até mesmo permitir que Bolsonaro concorra à eleição de 2026. Então a fala do Hugo Motta ela foi importante em certo sentido, né, já que se ele é contra a ditadura ou tentativas de golpe, deixou a entender que não faria levar adiante qualquer tipo de votação em torno dessa anistia. Mas, como eu disse, nada se sabe, né? Totalmente, porque se o governo travar verbas para os congressistas, pode ser que ele mude de ideia, assim como Arthur Lira soube pressionar o governo Lula em torno de pautas bombas, entre tantas outras. Ver como é que o governo consegue lidar com essa questão da formação das comissões, das presidências das comissões. Tem a discussão do orçamento ainda que ficou para depois do Carnaval, e amanhã o Senado já vai definir essa questão das comissões, vai antecipar. Sim, e dentro dessas comissões, né, e também a questão do orçamento, pode ser que entre nos bastidores a discussão de uma nova reforma ministerial, né, alocando cada vez mais membros do Centrão em ministérios. Inclusive, fala-se muito de Arthur Lira também como um talvez novo ministro do governo Lula, né? Pacheco também é uma referência. Lula chegou a dizer que prefere ele como governador de Minas, mas pode ser até uma plataforma de lançamento, de repente, para o nome dele aparecer mais. Nós tivemos o ministro das Relações Institucionais hoje, Alexandre Padilha, falando que deve apresentar em 2 semanas os principais projetos do governo. Agora, até em relação a Padilha, há dúvida se ele vai ficar numa reforma ministerial. E aí o governo tem que tomar muito cuidado para ser melhor sucedido nessa questão de base de apoio, né? Exato, porque isso pode gerar até mesmo descontentamento dentro do PT, né? E muitos petistas, entre eles a Gleisi, né? Ela, por exemplo, foi contra a questão do corte de gastos do governo no ano passado, né? Então existem atritos internos também dentro do PT, fora toda a avalanche de apoios que podem surgir ou desaparecer conforme as atitudes, escolhas de cargos do governo Lula, né? Daí o perigo dessa reforma ministerial. Ela pode ser excelente para o Centrão e péssima para o PT. Agora, tem o problema também do governo Lula não poder continuar conversando só com a base.
só para convertidos, e a gente percebe isso nas últimas pesquisas. Ele já tem um índice de desaprovação superior ao de aprovação. Hoje saiu a pesquisa também da Quest, que havia detectado essa mudança, que mostra aí que ele seria vitorioso no segundo turno, mas ele tem um limite de 44%, 45% em relação à concorrência, uma rejeição elevada também. Então, ele tende a ampliar essa base de apoio dele junto ao eleitorado em geral. Não é só uma questão de conversar com políticos. Exato, por isso que houve a mudança do ministro das Comunicações no início do ano. A esquerda como um todo, não apenas o PT, mas todos os partidos de esquerda têm grandes dificuldades na sua relação com os meios de comunicação, ainda mais com essas novas tecnologias, redes sociais e tudo mais. Enquanto que a direita, ela se articula muito bem mundialmente, né, com altos investimentos, desde fake news, negacionismos científicos, políticos, democráticos. Também de redes sociais. Né? Exatamente, né? Então a esquerda ela está muito aquém. Né? Muito se discute nos bastidores a criação de um fundo internacional entre os partidos de esquerda para financiar propagandas, youtubers, influencers, para falar bem de governos ou de determinados políticos. Mas aí você tem de mostrar resultados também e postura, talvez pensamentos diferentes, porque a gente sabe que o governo não conseguiu lidar com a história do PIX, e não foi só uma questão de oposição, foi não conseguir assumir o discurso mesmo favorável. Teve a questão do anúncio daquele aumento da isenção do imposto de renda junto com o pacote de corte de gastos, e há uma cobrança dessa base que poderia ser ampliada do governo em torno de ajuste fiscal, e isso está difícil convencer o governo, né? Exato, talvez se fosse até outro presidente, né, de liberal, mais à direita, talvez a boa parte da população soasse até mais convincente. Mas o Lula, nas redes principalmente, sofre uma série de preconceitos de classe, o fato dele ser nordestino também, enfim. Então, tudo isso pesa muito nas críticas que se faz, principalmente no Sudeste e Sul, contra o governo Lula. E a reação do governo Lula, com a sua comunicação, geralmente é a mais pragmática, racional. E, de fato, a linguagem que existe nas redes sociais não é essa da racionalidade, mas das emoções, dos ódios, inclusive, né? Por isso que a direita, a extrema-direita, melhor dizendo, tem maior sucesso nesse tipo de divulgação, ainda que sejam notícias falsas. Bolsonaro estourou várias vezes o teto de gastos, ele teve MPs, mudanças, PECs para alterar as regras e ficou como um bom gestor do lado financeiro, não é? É diferente de Lula, que tem aquela visão, tem aquela figura do gastador. Pois é, né? Então, isso se deve ao conceito, né, de pós-verdade, né, que foi colocado no dicionário Oxford de filosofia, que é o mais importante. O conceito diz o seguinte, que as fake news, a pós-verdade, elas ocorrem quando os fatos objetivos, ou seja, consensos científicos, políticos, democráticos, a racionalidade mesmo, elas se tornam menos importantes do que opiniões pessoais e valores que as pessoas têm, que muitas vezes flertam com a mentira, enfim, com o senso comum, né, como a gente diz na própria filosofia. E como é que você lê Gustavo Lima ser o melhor colocado na disputa, numa eventual disputa com Lula? É certo que Bolsonaro até agora não endossou nenhum nome de direita, surgiu agora de Eduardo Bolsonaro, que é dos que mais tem rejeição junto com Fernando Haddad. Mas Gustavo Lima, é a sociedade ainda querendo apostar no diferente? Na verdade, o Gustavo Lima apenas vive o reflexo da sua fama, né? Como político, é um cantor, simplesmente, né? Agora, se surgirem debates políticos, ele venha participar e que se questione a questão das bets, né, das casas de aposta, talvez ele saia flutuando, enfim, nas pesquisas de intenção, né? Mas é uma porcentagem de 12%, mais ou menos, salvo engano, que se deve unicamente à fama que ele tem no cenário musical. Mas a gente não sabe como ele pensa, o que ele acha de programas do governo, do PIX, né? Ele não se pronuncia sobre isso. Agora ele já tem até algumas propostas lançando, mas porque ele resolveu efetivamente se lançar como candidato. Agora os outros são pouco conhecidos, mesmo governadores ainda não decolaram, né? E tem um detalhe que é importante, né? O caso do Tarcísio, do Zema, né? Que são governadores. Desde a redemocratização, apenas um único governador conseguiu ser presidente, que foi o Collor. Todos os demais presidentes nunca ocuparam cargos executivos. É o caso do Lula, do FHC, da Dilma, o próprio Bolsonaro. Então existe uma maldição, digamos assim, né, de prefeitos e governadores que não conseguem alçar os seus nomes como presidentes. Bom, agradeço muito Paulo Ramires, cientista político da FESP-SP e da SPM. Muito obrigada, uma boa noite. Eu agradeço, boa noite. Com vocês.